Se você clicou nesse vídeo é porque lá no fundo você quer conquistar todos os seus sonhos, criar uma vida abundante, próspera. E o planejamento é uma ferramenta que te capacita a fazer isso. Mas muita gente deixa a vida levar e não se planeja. Ou até se planeja, mas faz isso da maneira errada. Olha só, o sucesso que você busca não é milagre, é planejado e agendado. Muita gente fala assim, Amanda, eu quero ser rica. Amanda, o dia que eu for rica. Mas aí você olha e a pessoa não faz nada pra ser rica, não faz nada pra chegar lá. Aí você olha e a pessoa não tem nenhuma agenda, nenhum planejamento. Então como que ela vai chegar lá se ela não sabe o que ela tá fazendo todo dia para chegar lá? Não tem como. Então se você não souber como fazer um bom planejamento mensal, você corre o risco de ficar para sempre na mediocridade, nunca alcançando aquilo que você realmente quer e merece e deseja. Então, bom, sem muita enrolação, antes de eu te mostrar como planejar um mês bem-sucedido, para que você seja produtivo e alcance aquilo que você deseja, você precisa saber que existe um passo anterior, que é o da revisão. Então, antes de você planejar um ciclo de tempo, seja ele semanal, mensal, ou trimestral, ou até anual, você precisa revisar aquilo que você fez anteriormente, no outro ciclo. Me diz uma coisa, como é que você vai chegar nos seus objetivos se você não sabe o que você fez de errado ou certo no mês, ou na semana, ou no trimestre, ou no ano anterior? Então é necessário ter essas informações para você sempre melhorar e se desenvolver. E para sempre também fazer um melhor planejamento das próximas vezes. Quem faz um planejamento sem revisão é burrice, porque você sempre vai cair nos mesmos erros. Eu vou te mostrar como eu faço a minha revisão mensal com você, porque hoje é o fim do mês de setembro, e logo em seguida eu já falo como eu me planejo para o mês seguinte, tá? Então bora lá para a tela do meu computador. Bom, então estamos aqui na página do meu Reset, a página que eu faço as minhas revisões. Então aqui você pode ver que tem a revisão semanal, a revisão mensal, a revisão trimestral e a revisão anual, tá? Eu vou ocultar algumas informações aqui porque algumas coisas são pessoais e eu não quero mostrar, mas hoje em específico a gente vai falar sobre a revisão do mês. Como a gente está aqui no dia 27 de setembro, o dia que eu estou gravando esse vídeo, estamos no final do mês, então já está na hora de fazer a minha revisão mensal. Amanda, quando que é um momento ideal para eu fazer as minhas revisões? Depende, tá? Eu vou focar nesse vídeo para falar sobre a revisão mensal, mas eu já fiz outros vídeos aqui no canal falando sobre a revisão semanal, se não me engano. Então é só dar uma olhada aqui no canal que você vai encontrar. Mas especificamente, a revisão do mês eu faço ou no último dia do mês, ou no primeiro dia do mês seguinte, tá? No primeiro dia do mês. Então, como estamos aqui no dia 27, eu preciso gravar esse vídeo hoje. Porém, geralmente eu faço sempre no final de semana, tá? Então, sempre cabe ou aqui no sábado ou no domingo. Então, como esse mês ele vai terminar aqui no dia 30, no sábado, eu faria ou no dia 30 ou aqui no dia 1º de outubro, no domingo, tá? Então, olha, uma coisa antes da gente entrar realmente aqui na revisão. A gente tem que entender que existem ciclos de tempo que a gente vive, tá? Então a gente tem o ciclo diário, o ciclo de tempo de semana, de mês, trimestre e ano. Então são 5 ciclos de tempo que a gente vive e não tem como ignorar um ou outro, tá? Então as minhas revisões, elas acontecem em todos esses ciclos. Eu faço a revisão do dia, a revisão da semana, do mês, do trimestre e do ano, tá? Eu não faço do semestre, porque eu faço de 3 em 3 meses aqui o meu planejamento. Mas também tem gente que gosta de fazer de 6 em 6 meses. Então aqui não tem como eu olhar o meu mês de setembro, como é que foi esse mês, se eu não olhar a minha última semana, se eu não tiver revisado a minha última semana. E assim sucessivamente. Não tem como eu fazer a revisão do meu trimestre número 3, se eu não fiz a revisão do que aconteceu no meu mês de setembro, tá? Você vai ver isso daqui mais na prática agora, quando eu entrar aqui para fazer a revisão de setembro. Bom, aqui na minha página do mês de setembro, tem algumas informações aqui, tá? Aqui o tempo produtivo, ele conta sempre quando eu dou check numa tarefa, tá? Aqui no meu sistema do Notion, quando eu coloco um horário de começo e um horário de fim para aquela tarefa, ele vai somando aqui e ele me dá no final todas as tarefas, né? O tempo produtivo que eu tive no mês. Vamos lá. O que eu sempre faço? Eu sempre clico aqui na nova checklist, daí ela me dá realmente uma checklist do que eu tenho que fazer. Eu tenho 3 pilares aqui para revisar: o meu bem-estar e meu equilíbrio
que é a revisão quantitativa e qualitativa, tem o realinhamento e reajuste de rota e depois as finanças. Aqui no Bem-Estar e Equilíbrio, primeiro eu reviso a performance de cada semana, e daí eu descrevo como é que foi a minha performance do mês. Aqui você vê que é real aquilo que eu falei anteriormente, que eu preciso saber o que aconteceu em cada semana primeiro, para depois descrever o que aconteceu no mês. Então, para isso eu tenho que ter feito, antes da minha revisão semanal, eu tinha que ter feito a minha revisão semanal, antes de fazer a mensal, no caso. Esse primeiro aqui é o meu dump, tá? Aqui não tem nada, mas é onde eu coloco todos os meus dumps, todos os meus pensamentos, ideias e tal, e depois eu vejo se o progresso aqui tá ok ou eu vou ter que descartar. Aqui eu já deixo todo separadinho, todas as minhas semanas relacionadas com cada relatório do mês de finanças, né, de PF e de PJ, e relacionado com o trimestre, tá? Então aqui é basicamente eu não faço nada, só relaciono aqui. Aí aqui é basicamente, tá, as prioridades do meu mês. Aqui é a minha performance semanal. Então, sempre quando eu escrevo lá no outro banco de dados sobre a minha semana, ele vai aparecendo aqui automaticamente. Aí depois, olhando daqui, eu escrevo aqui como é que foi o meu mês, tá? Com base nas minhas prioridades. Então, se eu tive que fazer 4 jejuns, eu cumpri os 4 jejuns, aí eu venho aqui. Eu fiz 1, 2, 3. Eu fiz 3 aqui. E aí acontece que eu não fiz a minha revisão semanal ainda, né? Eu tô fazendo esse vídeo, mas eu não fiz a minha revisão semanal ainda. Então eu vou ter que fazer no fim de semana, mas eu fiz sim os 4 jejuns. Então ele estaria aqui, tá? E daí o que eu faço? Eu boto o mesmo emoji para eu lembrar daquilo que se trata, que é o jejum. Então eu fiz 4 jejuns. Aí eu vejo aqui. A minha prioridade do mês para a minha área da saúde era ir para academia. Eu não coloquei especificamente quantas vezes ir aqui para academia, mas quantas vezes que eu fui para academia ou fiz exercício físico nesse mês. Aqui eu fiz 2 nessa semana, mais 2 nessa semana e mais 4 vezes nessa semana. Então podemos dizer que sim, que eu cumpri aquilo que eu estava planejando, né? Que era ir para a academia, focar em fazer exercício físico. Então eu fiz. Aí eu venho aqui, coloco o emoji e coloco aqui academia. Aqui eu coloco quantas vezes eu fiz academia. Como eu não fiz a revisão semanal ainda, eu não vou colocar exatamente quantas vezes eu fui, tá? Mas depois eu faço isso. E eu faço exatamente isso para todas as prioridades que eu fiz. Então eu vejo, aqui minha prioridade do mês na área de estudos, né, e inteligência, era terminar as anotações dos livros e estudar sobre o quê? Sobre marmitas, congelar marmitas, né? Hebraico e PNL, uma semana cada. Eu não consegui fazer isso, porque no meio do projeto, no meio da rota, eu vi que estudar uma coisa só durante algumas semanas era mais produtivo do que estudar uma coisa por semana, um tema cada semana. Na primeira semana aqui eu terminei de anotar todas as anotações de todos os livros. Aqui na outra eu estudei uma vez sobre marmitas. E aqui na outra eu estudei 2 vezes na semana sobre marmitas. E nessa semana eu estudei sobre marmitas também. Então, esse mês inteiro eu foquei em estudar sobre marmitas. Então aqui eu escreveria que eu estudei só sobre marmitas, tá? E a mesma coisa aqui, tá? O Cafufobook. Eu não especifiquei o que, mas obviamente na minha cabeça eu já sei que é gravar e programar todos os livros aqui que eu tinha. Então eu consegui fazer isso. E os vlogs também. Gravar e postar um por semana e gravar um vídeo educativo, que é esse aqui que eu tô gravando pra você. E aqui o resumo do mês, eu basicamente coloco todas as coisas legais e tudo aquilo que aconteceu nesse mês que eu gosto de deixar aqui registrado, tá? Então eu simplesmente coloco, por exemplo, um emoji aqui. Compramos o sofá. Então, meu primeiro sofá da vida comprado, eu comprei nesse mês de setembro. Então eu gosto de registrar esses momentos, tá? É basicamente isso. Eu não vou fazer tudo aqui agora para não ficar muito longo esse vídeo, mas é só uma demonstração do que eu faço aqui da minha revisão para mostrar para você se inspirar e fazer o seu, tá? Agora aqui, nessa próxima visualização, diz respeito ao status de todas as áreas da minha vida. Então aqui nesse equilíbrio geral, eu vou tampar
tá? Porque são informações pessoais, mas eu basicamente escrevo o que tá rolando em cada área da minha vida e o que eu sinto, né, sobre cada área da minha vida naquela semana em específico. Então aqui tem de todas as semanas, todas as 4 semanas de setembro. Aqui tem todas as minhas gratidões semanais, então eu não preciso fazer nada aqui. E aqui eu dou uma gratidão do mês, então pelo que eu sou grata nesse mês. E aqui, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu escrevo no resumo do mês, o que aconteceu de legal. Aqui ele também já me dá automaticamente a nota que eu fui dando ao longo das semanas para meus pilares, né? Então, o pilar do espírito, como é que tá esse mês? 8.4. O pilar da alma, como é que tá? 8.1. E o pilar do corpo, como é que tá? 8.5. Então, eu tô com uma nota ok, bem alta, para as 3 esferas. Então, quer dizer que eu tô cuidando bem da minha vida, em geral, certo? Aqui eu consigo ver, ó, se eu fechar essa setinha, eu consigo ver que eu já fiz isso para 25 meses, tá? Então, eu já tô aqui há 2 anos, basicamente isso, fazendo esse tipo de revisão. Isso me permite melhorar cada vez mais como ser humano, melhorar cada vez mais o meu planejamento, as minhas revisões, cada vez mais alcançar aquilo que eu quero, né? Então é só através disso. Então aqui em específico eu vejo como é que eu estava me sentindo em cada área da minha vida naquela semana. Então eu consigo ver, sei lá, um ponto de melhoria que eu posso fazer na próxima semana, no próximo mês, tá? Então é para isso que serve essa visualização aqui. Aí eu vou, obviamente, dando o check aqui, né? Então, se eu vi a minha performance do mês, revisei o meu equilíbrio do mês, aí agora vamos revisar a disciplina dos hábitos, como é que foi os meus hábitos durante esse mês de setembro. Então, olha que legal. Aqui eu vou colocando durante todos os dias do mês, tá vendo? Então, eu faço todo dia uma revisão diária. Eu coloco quantos litros de água eu tô tomando. Então, aqui eu tenho uma média no final do mês de 1,5 litro, tá? Então eu tenho uma média aí de 1,5 litro. Horas de sono também. Eu coloco aqui quantas horas de sono eu tive naquela noite. E aí no final do mês ele me dá uma média de que eu tô dormindo aqui 7,4 horas por noite. Aqui eu tenho todos os meus hábitos, né? Então eu tenho todos esses hábitos aqui. E aí no final aqui ele me dá a quantidade que eu marquei. Então eu tenho aqui, por exemplo, estudar. Eu estudei 40% do meu mês. Aqui, por exemplo, a conquista do dia foi 96% do meu mês. Quantos minutos totais que eu meditei nesse mês? Foi 215, tá? E assim por diante, eu vou vendo como é que foi todos os meus hábitos durante esse mês. E aqui tem os hábitos ruins, tá? Aqui tem ansiedade, estresse, impaciência. Aí eu vou dando o check toda vez que eu for tendo aquele hábito, né? Reclamar e tudo mais. Obviamente que tem dias que, tipo assim, a gente reclama e a gente nem sabe, esquece que reclamou. Então, com certeza eu dei uma reclamada aqui nesse mês e eu não marquei, porque eu não me lembrava naquele dia. Mas, enfim, ó, procrastinação, 0. Esse mês eu tenho certeza que eu 0 procrastinei. Negatividade também, ó, 3%. Então, é isso. Eu dou uma revisada nos meus hábitos do mês, como é que eu tô naquele mês. Eu faço algumas anotações no meu caderninho do Dump. E para eu melhorar no mês que vem, tá? Então aqui a gente deu o check de revisar tudo, tá? Revisar o journaling é literalmente o meu diário, tá? Então eu vejo o que eu escrevi naquele mês e tal, até para eu também ver como é que estavam os meus pensamentos, né? Minha saúde mental em geral naquele mês. Aí, beleza, vamos pro passo número 2 aqui, que é realinhar e reajustar. Então aqui sim, a gente vai reajustar algumas coisas, né? Eu vou ver as metas do mês passado e vou atualizar as metas do próximo mês. Então, aqui, eu já coloquei na próxima visualização, que é as minhas metas. E daí eu revejo aqui, né? Eu entro em cada uma aqui, por exemplo, essa daqui, né? Estudar aqui na minha central durante 159 dias em 2023. E aí eu vejo aqui e vou dando o check no feito aqui. Então, se eu fiz, eu vou dando aqui, vou colocando aqui o número que eu fiz. Se eu conquistei aquela meta já, aí eu coloco aqui o alvo, né, a data da conquista. O alvo para mim sempre vai ser o último dia do ano, porque eu sei que eu sou uma pessoa consistente o bastante para poder correr atrás daquilo que eu quero. Eu já consegui construir esse hábito de consistência, então eu não preciso colocar uma data alvo assim para daqui a um mês,
né? Enfim. Mas eu sei que as metas aqui, que, por exemplo, ó, eu tô focada naquele mês, eu dou aquele check. E aí, se eu revisar aquilo que eu já fiz, eu também já coloco aqui no foco, né, a meta que eu vou fazer no próximo mês. Então, por exemplo, aqui, eu vou estudar no próximo mês sobre hebraico. Então, eu vou tirar aqui do foco a vida saudável e vou deixar aqui o foco no hebraico, porque é o que eu vou estudar no próximo mês. Então, aqui também, ó, tem revisar as metas de vendas na planilha de vendas dos produtos da minha empresa. Eu também reviso e atualizo as prioridades dos meus projetos na minha próxima visualização, que é dos meus projetos. Daí eu vejo o que eu estava trabalhando nesse mês, quais eram os meus focos de projeto nesse mês. E o foco do projeto ele é baseado no foco da meta, tá? Então, eu sempre vou estar trabalhando tudo alinhado. Então, se a minha meta é estudar sobre hebraico, ou estudar sobre PNL, ou sobre marmitas, o meu projeto sobre vida pessoal, que é sobre a marmita, ele tem que estar ativo aqui. Então, ele tem que estar ativo e trabalhando nele, certo? Então, aqui eu vejo a barra de progresso de todos os meus projetos e só dou uma olhada aqui se tá tudo certo, né? E já dou uma atualizada para o mês seguinte. Para o mês de novembro, por exemplo, esse projeto aqui da lua de mel não vai estar mais ativo, porque eu já vou ter voltado da lua de mel. Então, é só eu tirar o foco e ele desaparece daqui e vai para cá, tá? Vou dar o Ctrl Z aqui. Então, eu atualizo meus projetos, minhas metas. E aí, o próximo aqui é revisar a lista de ideias para ver se eu preciso colocar alguma ideia no próximo mês em prática, tá? E é para isso que serve a próxima visualização aqui. Mas eu não vou apertar, né? Porque tem várias coisas aqui pessoais e ideias pessoais. Então, enfim, vamos pro próximo aqui. Aí, beleza. A próxima visualização aqui, eu já vou colocar o foco, né? As prioridades do próximo mês. Então, aqui o próximo mês é outubro. Porém, o mês de outubro, eu ainda não fiz a revisão trimestral. Então, por isso que ela tá aqui vazia, o foco do meu trimestre. Porque eu preciso também fazer a revisão trimestral para depois colocar as prioridades do próximo mês. Eu faço meu planejamento de 3 em 3 meses, tá? Eu não faço semestral. Então, o próximo trimestre, ele vai ser o último trimestre do ano, que é outubro, novembro e dezembro. Então, já está na hora de fazer a minha revisão e planejamento do trimestre que vem. E daí sim eu vou chegar nos meus focos, né, na minha prioridade do próximo mês. Então, é basicamente isso. Depois que eu revisei as minhas metas, os meus projetos, eu venho revisar aqui. Revisar não, já dá a prioridade para o próximo mês. De acordo com a minha meta, o que eu posso e quero realizar no próximo mês. Daí eu escrevo aqui nas minhas prioridades. Tem até um checkbox aqui, ó, faça de acordo com a meta do mês. Só para me lembrar que eu preciso estar alinhada com a minha meta, com o meu objetivo, tá? Aí eu preciso também revisar a minha rotina. A minha rotina é basicamente aquilo que eu vou fazer no dia a dia, certo? Então, a rotina também tem que estar alinhada com o meu mês, com a minha semana, com as minhas metas. Então, se eu estou fazendo alguma coisa na minha rotina que não está de acordo com o meu objetivo, então eu preciso revisar aqui nesse momento para eu poder tirar da minha rotina e colocar algum outro hábito que eu tenho aqui que fazer. Então, é nesse momento, depois que eu reviso a rotina e vejo se precisa de algum reajuste. Aí, depois, eu vejo o que eu preciso aprender no próximo mês e já aproveito e coloco aqui o que eu aprendi esse mês. E esse é o momento de eu colocar todos os livros aqui que eu li, relacionar todos os livros que eu li com o mês que eu estou revisando e relacionar também automaticamente todos os cursos, pesquisas, filmes e o que eu aprendi nesse mês de todos os meus estudos que eu fiz. Então aqui você pode ver que eu estudei as minhas pesquisas, né? Um pouco sobre hebraico. Aí aqui eu li O Milagre da Manhã, eu li o livro de Lucas da Bíblia e tô lendo agora, terminando de ler, né? O quarto livro das PLL, do Pretty Little Liars. É uma série que eu tô gostando, enfim. É um romancezinho / suspense de adolescente, então eu gosto bastante para poder relaxar quando eu tô à noite, né? Então eu tô lendo isso, aí eu relaciono aqui com o meu mês. E aí eu já venho aqui e coloco no mês de outubro o que eu preciso aprender. Então, nesse momento, eu vou precisar aprender, que eu falei pra você, né?
fazer marmitas. Eu vou continuar nesse foco de aprender a fazer marmita congelada, porque eu ainda não sei completamente cozinhar, né? Então eu preciso aprender para eu poder casar e me virar certinho. Então eu preciso aprender isso. Então o meu foco vai ser aprender sobre isso. Daí eu posso colocar até aqui o curso que eu comprei sobre marmitas e tudo mais. E aqui no fim, ó, o que eu aprendi esse mês? Aqui eu posso colocar todos os insights que eu tive de cada livro, de cada filme, de cada série, para eu deixar registrado e não perder aquela informação do que eu aprendi, tá? Então é basicamente isso. Eu vejo o que eu aprendi no mês passado e já programo o do mês seguinte. Aí eu já aproveito e ajusto na minha central de aprendizado e pesquiso novos materiais sobre marmitas, por exemplo, que é o que eu vou precisar aprender. Aí é só depois, tá vendo, que eu venho aqui e eu vou definir as prioridades das próximas 4 semanas, tá? Então depois que eu vi quais foram as coisas que eu fiz no meu mês, é que eu venho aqui e vejo o que eu vou fazer na próxima semana. Então nas próximas 4 semanas de outubro aqui, você tá vendo que tá vazia, né? Tanto a prioridade do mês quanto a prioridade da semana. Porque eu ainda não fiz a revisão trimestral, então eu não sei o que eu vou fazer nos próximos 3 meses, por isso que tá vazio. Mas aqui eu já posso colocar basicamente o que eu preciso fazer na próxima semana. Eu separo aqui tudo por cor, né? Então todas as cores pretas aqui diz respeito ao projeto da minha saúde. Então eu já coloco aqui que eu vou precisar fazer exercício 7 vezes na semana, todo dia. Aqui também já tá certo, né, que eu vou estudar sobre marmita. Então eu coloco aqui o projeto sobre estudar marmitas. Enfim, eu vou colocando aqui as prioridades da semana. Eu não coloco muitas prioridades para eu não me sufocar, né? Eu não sou Mulher Maravilha, então eu não tenho síndrome do super-herói. Então eu consigo fazer apenas algumas coisas, né? Aí, beleza. É basicamente isso que eu faço na minha revisão, tá? Por quê? Porque as próximas coisas aqui, ó, revisar os conteúdos postados, atualizar os KPIs, né, das minhas redes sociais, com as últimas métricas, revisar isso aqui eu tenho que fazer também, revisar o meu mapa do propósito e fazer o dump esclarecer. É basicamente isso. Não vou mostrar como que eu faço isso daqui, né, porque o vídeo já tá gigantesco, mas é basicamente isso. Eu reviso todos os conteúdos que eu postei nesse mês, né, como é que tá o meu canal, como é que tá o meu Instagram, eu coloco tudo na planilha, atualizado, todas as métricas. Então, mês passado eu tive quantos inscritos, esse mês eu tenho quantos. Então, eu vou atualizando todas essas métricas. E aí, depois aqui, eu atualizo a planilha financeira, meu planner, e pago as contas que precisar, faço o Pix que precisar, enfim. Reviso tudo certinho e deixo as finanças certinhas para o próximo mês também, os orçamentos e tudo mais. Então, é basicamente isso. Demora um pouquinho para eu fazer essa revisão mensal, para eu já planejar o próximo mês também, mas vale a pena porque eu fico no controle da minha vida. Então, como eu disse no começo do vídeo, o sucesso ele é planejado, ele é agendado. Se eu não consigo controlar, né, aquilo que eu faço na minha vida, no meu dia a dia, eu não vou conseguir alcançar aquilo que eu quero. Não é milagre, não é tipo do dia para a noite. Milagres acontecem sim, nós cremos em Deus, cremos em Jesus, que ele faz milagres. Porém, a gente também precisa fazer a nossa parte. E essa é a nossa parte. É o planejamento, é a ação do dia a dia, tá? Então, é basicamente isso que eu faço nas minhas revisões mensais. Falei também um pouquinho aqui nesse vídeo sobre a revisão semanal, mas como não é o foco, você pode ir no meu canal e ver outros vídeos que eu fiz sobre isso. E se você quiser um template parecido com esse para poder fazer suas revisões, clica aqui no link na descrição, porque tem no meu segundo cérebro, tá? Dentro do meu segundo cérebro tem uma parte aqui para você fazer as suas revisões com o checklist, tá bom? Com o checklist para você também revisar tudo aí na sua vida, fechou? Se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, deixa aqui o like, se inscreve no canal, tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo.